Amigo, dando continuidade aqui, estamos ainda falando sobre o quinto selo, almas debaixo do altar. E hoje vamos comentar a parábola, né? Na verdade vamos fazer uma divisão. Vamos comentar a primeira parte da parábola do rico e Lázaro. E por que fazemos este comentário se estamos conversando sobre o Apocalipse, o quinto selo, almas debaixo do altar? Porque a totalidade das pessoas que vão defender que as almas ali são literais e que o texto de Apocalipse no quinto selo ele está falando sobre, é uma evidência, uma prova, uma constatação da imortalidade da alma, as pessoas também vão considerar que a parábola do rico e Lázaro está trazendo este ensinamento. Então hoje vamos começar aqui a falarmos sobre a parábola do rico e Lázaro, dividindo em duas partes. A primeira parte, vamos dizer que no seu momento que eles estão vivos, o texto que descreve a fase de vida deles ali, né? E antes de entrarmos na parábola, comentarmos esses primeiros versos dela, é necessário fazermos uma introdução, porque a cada vez que abrimos a palavra de Deus, vamos fazer aqui uma pequena ilustração, você está com a palavra, você abriu aqui. Abri aqui no livro de Números, a palavra não começou a ser escrita aqui, então existe uma parte que antecede ao livro de Números. Então as informações que surgirem aqui no livro de Números, os ensinos, não vão entrar em contradição com o que já foi apresentado antes. Isso que parece um raciocínio muito simples, mas que as pessoas não colocam na prática quando leem um texto bíblico para extrair dali algum ensinamento. Então, quando nós abrimos em Lucas capítulo 16 para lermos uma parábola, a palavra não começou a ser escrita aqui. Existem outros textos que vão tratar também do tema morte, que aqui especificamente não está tratando diretamente da questão morte, né? Mas existem outros textos que antes do livro de Lucas ser escrito, já foram escritos outros ensinamentos, e a gente não pode atropelar ou ignorar, deixar de lado, ou imaginar que, bom, a cada texto que eu abrir, eu tenho que extrair apenas dali o ensino. Não, existe todo um conjunto de informações que antecederam a algum texto, e nós temos que considerá-los. A própria parábola vai chamar a atenção disso, porque uma das ênfases da parábola é mostrar a capacidade, né, que a palavra tem de ser, por si só, aquela que vai orientar-nos para que no futuro, na eternidade, nós possamos participar com Deus das suas promessas. Porque ele vai dizer com bastante ênfase, tens a Moisés e aos profetas, né, e deves segui-los, referindo-se aos escritos. Né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. O livro de Eclesiastes ele tem uma abordagem bem útil a respeito deste tema da morte. O capítulo 9, o verso 5, ele vai nos dizer: porque os vivos sabem que hão de morrer. Essa é uma informação que todas as pessoas que estão vivas têm, sabem que vão morrer. Né? A não ser que a pessoa tenha alguma dificuldade, né, intelectual, ou seja, muito criança, mas os seres humanos adultos, eles têm essa consciência. É algo que passa até na mente, no lábio, envolvido até em brincadeiras, né? Das poucas certezas da vida que temos é que vamos morrer. E aqui ele começa dizendo, então, os vivos sabem que hão de morrer. Em contraste com este saber dos vivos, o que ele fala sobre os mortos? Os mortos não sabem coisa nenhuma. E aqui há uma frase importante, né? Nem tampouco terão eles recompensa. Então pense nessa frase que aqui ele está desenvolvendo. Os mortos não têm recompensa. O que é a morte? A morte, podemos dizer, é um estado de inexistência. O ser humano ele não existia em alguns milhares de anos no passado. E passou a existir a partir do momento da criação narrada, capítulo 1 e 2 ali do livro de Gênesis. A criação, o homem passa a existir. E o que é a morte? É o retorno do homem à inexistência, não existe. E neste estado de morte, de inexistência, ali não há recompensa. Então, se eu carrego na minha bagagem de conhecimento esta informação que na morte não há recompensa, como que eu vou chegar na narrativa de Lucas, capítulo 16, que é a parábola? Eu vou entender que ali ele não está querendo ensinar algo sobre a morte, a imortalidade da alma. Por que eu vou entender isso? Porque a palavra já está me dizendo, na morte não há recompensa. Então, se um morre, os seres humanos morrem, e ao depender da vida que teve, ele vai levado para o céu, ou para o lugar de tormento, ou para o seio de Abraão, ou para debaixo do altar, qualquer localidade que ele vá ser levado, seja boa ou ruim, é uma compensação, uma recompensa que ele está recebendo. E o que o texto diz aqui nitidamente? Não há recompensa na morte. Então morreu, acabou? Se não houvesse a ressurreição, sim.
Então, como que o homem pode receber, seja o bem, seja o mal, pela vida que ele desenvolveu aqui neste mundo? Através da ressurreição. Na morte, na inexistência, não há recompensa. O texto ele vai nos dizer, tem uma frase que as pessoas gostam de usar para tentar distorcer esta nítida informação que está aqui. É a frase embaixo do sol. O que eles querem dizer quando fazem uso dessa frase? Nós demos uma lida no livro de Eclesiastes, ali contando a gente pode localizar quase 30 vezes esta frase vai aparecer debaixo do sol, né? Ou uma variante dela, alguma coisa nesse sentido. E como que as pessoas querem fazer uso dessa frase? Elas querem usar a frase num sentido assim excludente, como se o texto estivesse dizendo assim, ó, eu estou falando os mortos que estão debaixo do sol. Então coloca o sol como um parâmetro, né? E todos os que estão debaixo do sol não têm recompensa. Mas acima do sol, em outros lugares, pode haver que exista recompensa. Essa é a ideia que alguns querem trazer no texto. Mas é evidente que não é isso que o escritor quer apresentar. Veja, Salomão ele é aqui um representante, um porta-voz, um instrumento de Deus, do Espírito Santo. E ele está falando à nação de Israel, aqueles que aceitam o Deus Criador. Só que, paralelo a esta mensagem de Salomão, existem outras centenas, dezenas de outros pregadores que representam outros deuses. E então como que funciona? O Deus Criador, ele se comunica apenas para aquelas criaturas que o aceitam? Não. A pessoa pode ter o direito de aceitar ou não ao Deus Criador. Só que a consequência da vida que ela vai ter aqui na Terra, este Deus Criador vai dar a todos. Todos estão submissos às consequências da sua vida, conforme mais à frente o próprio escritor vai trazer. Ele vai dizer assim que Deus até de trazer a juízo todas as obras. Então, quando ele faz uso da frase debaixo do sol, ela tem um sentido ao contrário do que aqueles que creem na imortalidade da alma querem usar. Ela tem um sentido abrangente. A mensagem é assim: você pode até não aceitar ao Deus Criador, mas a tua condição é esta em relação à vida e morte. Você sabe que vai morrer, mesmo que não aceite ao Deus Criador, porém, na morte não existe recompensa. E esta é uma mensagem que abrange a totalidade dos seres humanos, porque independente de qual seja o Deus que você queira adorar, independente se você aceite ou rejeite ao único Deus que é o Deus Criador, mas você pode criar a sua própria idolatria, mas essa mensagem é para você também. Não tem como você fugir dessa mensagem. Você sabe que vai morrer, na morte não há recompensa, e um dia haverá ressurreição para que cada um receba, então, conforme as suas obras. A parábola também vai mencionar o personagem Abraão, e aqui no livro de Lucas mesmo, temos uma orientação, capítulo 20 de Lucas, o verso 37 e 38. Aqui Jesus ele está respondendo a um questionamento. Eles questionam a Jesus, os saduceus, né, que não creem na ressurreição. Eles desenvolvem uma história onde uma mulher casa-se 7 vezes, né, casa com o marido, ele morre, casa com o segundo, morre, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, casa 7 vezes. E eles questionam. Na vida futura, com quem, qual desses 7 será o esposo dessa mulher? Jesus vai corrigir este pensamento, dizendo que na vida futura não tem essa relação de casamento, não existe mais esta união que existe aqui no presente, e daí ele vai falar sobre ressurreição, dizendo assim, sobre a ressurreição, verso 37, e aos mortos hão de ressuscitar, e que os mortos hão de ressuscitar, diz Jesus. Moisés o indicou, o ensinou, orientou, em que momento? No trecho referente à sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Veja o nosso personagem Abraão surgindo aqui nas palavras de Jesus, neste ensinamento, nesta orientação de Jesus. E de que maneira este personagem surge? Ele é identificado como servo de Deus. Deus diz assim, eu sou o Deus de Abraão. Neste momento, Abraão, lá no momento da sarça, capítulo 3 do livro de Êxodo, quando Deus se identifica como Deus de Abraão, Abraão estava em que condições? Estava morto. Estando morto, ele está na inexistência. Agora, Deus é Deus dos inexistentes? Não. Então, quando Deus se identifica, eu sou o Deus de Abraão, o que Jesus está dizendo aqui? Esta é uma indicação que vem desde o capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés escreve, indicando que Abraão ele está recepcionando pessoas lá no céu, no seu seio. Não. É a indicação que existe uma ressurreição. Agora aqui, então, nós vemos que Jesus, quando ele está orientando pessoas, não através de parábolas, mas fazendo aplicações de textos, citações do Velho Testamento, quando Deus aparece a Moisés na sarça, se apresenta como Deus de Abraão,
Abraão já estando morto, Jesus poderia dizer, veja, Deus é o Deus de Abraão porque o corpo de Abraão morreu, porém a sua alma se desprendeu do corpo e foi para um lugar especial. Não, não é isso que Jesus disse. Abraão morreu, foi para a inexistência. Porém, Deus, ele ensinou que vai ressuscitá-lo. Essa é a mensagem aqui. E veja, o verso seguinte. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, isso indica que haverá uma ressurreição. Então, aqui o texto nitidamente apresenta a condição do homem de duas maneiras. O homem está vivo, ele existe. Ele morre, ele inexiste. Não existe mais este homem. Só que Deus ele vai ressuscitar, vai trazer este homem novamente à vida, à existência. É o que o texto está dizendo. O verso seguinte, alguns ainda vão criar uma pequena confusão nele. Vamos ler. Então disseram, 38, ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Veja essa frase. Porque para ele todos vivem. E alguns ainda se apegam nessa frase para ver nela a imortalidade da alma. Veja essa frase, ó, para ele todos vivem. A pessoa não, parece que fecha a mente, não se apega ao que a frase está dizendo. O que a frase está dizendo? Para ele quem? Deus, todos vivem. Você percebe que a vida não é algo inerente, não é algo que pertence ao homem, que está na condição do homem, que está ligado ao homem, que o homem morre, o seu corpo vai para um lugar e dele mesmo, deste homem, uma alma já é destinada para algo. Não é isso. O que o texto está dizendo é que para ele Deus, você percebe a totalidade da dependência que temos de Deus depois de morrermos, de retornarmos à vida. Então Jesus ele também vai dizer, em São João capítulo 11, quem crê em mim, ainda que morra, ainda que vá à inexistência, o que vai acontecer com ele? Viverá. Por que vive? Porque o homem tem uma alma imortal? Não. Porque temos um Deus que é vencedor sobre a morte. Agora vamos dar uma olhada, feita essa introdução, na parábola. Vamos ver apenas os versos iniciais. Depois, em outro momento, daremos continuidade. Diz assim, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então perceba, a gente deve se ater aos detalhes, porque nesta parábola, os detalhes, eles estão ali para que a gente perceba que Jesus ele quer transmitir lições, ele quer fazer a nossa mente trabalhar, ele quer nos convidar a reflexões sobre ensinos, porém ele não está fazendo da parábola em si uma mensagem literal. Como que nós vamos perceber isso nos detalhes? Veja como ele está dizendo assim. Todos os dias, eram dias do quê? De festa. Se regalava esplendidamente todos os dias. Vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, né? As vestes dos reis. O que o texto está nos trazendo? Ele está criando aqui um personagem que seria o ideal que o ser humano projetaria para si mesmo. Vamos dizer que Deus, ele aparece uma vez a Salomão, né, dando a ele a oportunidade de fazer pedidos, né? E ele pede por sabedoria. Vamos dizer que Deus aparecesse para você e dissesse assim, ó, vou te dar aqui a oportunidade de você descrever como que você quer que seja a tua vida. E é isso que está acontecendo neste texto. O imaginário humano, se fosse projetar uma vida feliz, uma vida de uma pessoa realizada, seria o que está sendo descrito neste texto. Roupas finíssimas, que descreve assim, uma aparência externa irrepreensível, é a ideia contida aqui nas roupas finas. Uma aparência externa irrepreensível. Ele era rico e festejava todos os dias. A palavra de Deus vai falar de algumas festas, né? Assuero ele faz, início do livro de Esther, uma festa de 180 dias. 180 dias de festa. É festa que não acaba mais, né? Geralmente as nossas festas não duram horas, né? Algumas horas de festa. Algumas pessoas passam uma noite numa festa, no outro dia está acabado. Porque o ser humano ele vai confundir o aproveitar com o uso de bebidas e uso de coisas que boa parte dos seres humanos nem imagina o que pode acontecer em determinadas festas que o ser humano faz para ser feliz. Então Assuero ele faz uma grandíssima festa de 180 dias. E a gente vê no contexto que esse tipo de vida não traz felicidade, porque houve um momento que, insatisfeito com
quis colocar mais coisas. Convidou sua esposa lá, a rainha, que viesse desfilar, possivelmente nua, fazer isso, para que todos admirassem a rainha. Né? Poxa, como esse rei é um homem feliz ter uma mulher dessas. Né? Ela se recusa, ele fica humilhado. E isso tudo demonstra que a ideia de muita festa é a tentativa do homem alcançar sua felicidade, porém ela não é. Festa e felicidade não são exatamente sinônimos. Daí, aqui no texto, então nós temos aqui uma vida ideal segundo a projeção humana. O ser humano olharia para esse tipo de vida e pensaria, realmente, esta é uma pessoa feliz, uma pessoa que sabe viver. Rico. E essa riqueza nós podemos classificá-la tanto em bens materiais quanto em conhecimento. Como aqui se trata de um texto espiritual, né? Um texto que está no campo da religião. Então, o conhecimento das coisas de Deus. Este homem ele é rico nisso, em conhecer a teoria da religião. Né? A festa aqui tanto pode ser algo no sentido de comer, festejar, beber, se alegrar e música, como pode ser também uma festa no sentido alguém mergulhado nas coisas espirituais, em igreja, em música, em congresso, todos esses ramos. Esta é a descrição do homem. Depois vem a outra descrição. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa. Qual é o detalhe que mostra aqui que no primeiro detalhe é festa todos os dias. Ninguém vive uma vida aqui neste mundo com festa todos os dias. Todos os dias, diz o texto. E aqui o mendigo não está dizendo que ele se alimentava das migalhas. Isso era um desejo dele. Ele desejava se alimentar. Então veja aqui, é uma expectativa nunca alcançada. Eu desejo. Não está dizendo eu me alimento das migalhas. Está dizendo eu desejava se alimentar das migalhas. Então é uma expectativa que nunca é alcançada. Este mendigo está vivendo nesta condição. Se o rico ele tinha vestes de reis, que pode estar demonstrando ali uma ideia assim de uma vida irrepreensível a partir do olhar humano, é uma vida irrepreensível a partir do olhar humano, que está sendo representado nestas vestes de reis, finíssimas. Já o pobre, ele não fala nada de suas vestes, mas fala que a sua pele, ela está coberta de chagas. Então, se ele está sendo representado como uma aparência irrepreensível, o outro tem uma aparência de repulsa, que alguém olha e não consegue olhar toda aquela situação, toda aquela podridão em vida que aquele homem estava vivendo. E o texto diz ainda assim, ó, vinham lamber cães, né? Vinham lamber-lhe as úlceras. Geralmente, se a gente caminha pelas ruas e vê um andarilho, é comum ele ter um cão junto. Então, ali é um sinônimo de amizade, mas aqui não. Aqui traz uma ideia assim, um cão de rua, né? Um cão que também vira lata, que come de qualquer porcaria, ele tem a sua boca ali bastante contaminada. Né? Então, ao lamber as suas feridas, ele transmite ali algumas bactérias que proporciona que a expectativa deste homem, ao ter esses cães lambendo as feridas, é que o dia de amanhã seja pior do que o de hoje. Então, veja, Jesus ele está desenvolvendo aqui dois extremos tremendos de vida, que podem ser lançados na vida material quanto na vida espiritual. Então nós vemos de um lado alguém rico, extremamente rico, realizado, feliz, irrepreensível. Uma vida assim desejada e almejada. É o ideal de vida que a maioria dos seres humanos iria querer ter para si. Então, neste extremo. No outro extremo, uma vida totalmente desgraçada, totalmente de sofrimento, sem alcançar nenhum dos objetivos da vida. Ele almejava comer migalhas, almejava. Você consegue entender que almejar é você ter uma esperança que nunca se concretiza? É o caso deste homem. E os cães lambendo as feridas era uma ideia assim de que o amanhã pode ser pior do que o dia de hoje ainda. Então Jesus ele está traçando extremos ali. E ele termina, quando ele fala sobre a morte, aí vem um ban na mente do seu ouvinte, na mente de tu e na minha mente também, independente de como você viva. Talvez nenhum de nós vamos conseguir este extremo de felicidade. Talvez a gente também não consiga este extremo de desgraça na vida. Mas a gente está aqui em algum momento, em algum meio aqui, ó, entre o extremo de felicidade e as desgraças.
talvez a maioria mais perto da desgraça do que da felicidade, mas nós estamos aí. E o que quando eles morrem, qual é a mensagem para nós? Independente de como seja a tua vida, independente de como você se alimente, independente de como você mora, como você se vista, como você se relacione com as demais pessoas, se é festa, se é comemoração, se é alegria, se é solidão, se é uma perspectiva de amanhã ser pior do que hoje, um dia tudo vai acabar. Uma das principais mensagens é essa. Tenha consciência, tudo vai acabar. E aqui a gente retorna a Eclesiastes, né? Os vivos sabem que hão de morrer. Então, é uma mensagem que a gente deve extrair da parábola. Independente de como seja a sua situação, você vai morrer. Se Jesus não voltar antes, né, todos nós vamos morrer. Nós sabemos que vamos morrer. E a mensagem vem trazendo essa informação. A parábola vem trazendo isso. Independente de como seja a vida, você vai morrer. E daí, sem querer adentrar na parte seguinte da parábola, que isso nós vamos fazer no próximo vídeo, mas veja que a riqueza, conforme prega a teologia da prosperidade, né? A riqueza, ela é uma evidência de estar com Deus, de estar salvo, de estar preparado para a vida futura? Não é. A desgraça e a pobreza é uma evidência? Não é. Ter extremamente muito, ser muito rico, seja materialmente ou no conhecimento, na teoria do que é as coisas de Deus, é uma evidência de que eu estarei salvo? Não é. Se eu sou economicamente, materialmente falando, miserável neste mundo, tenho uma vida desgraçada, se o meu conhecimento sobre as coisas de Deus é mínimo, isso é uma evidência de que eu estarei perdido? Não é. Porque este homem, se nós espiritualizarmos ali, ele almejava ter um pouco daquilo que o rico tinha, nem que fosse as migalhas. Se alguém, espiritualmente falando, almejar ter essa esperança de se alimentar espiritualmente, a mensagem pode estar nos dizendo que é suficiente. Então tem muitas informações aqui que nós devemos trazer para a nossa vida, mas e nós vamos perder tudo isso, porque a maioria dos debates que é feito, dos estudos que é feito, é só para... Mas aqui, é literal ou não é? Veja, quando a gente começa discutindo essa questão, esse texto é literal ou não é? Ele comprova ou não a imortalidade da alma? Nós já estamos perdendo. Por quê? Porque nós vamos deixar de extrair do texto as informações que poderiam ser para o nosso crescimento espiritual e nós estamos duvidando da palavra. Por quê? Porque a palavra, antes de chegar aqui, o Espírito Santo já disse, através do Salomão, que na morte não tem recompensa. Então, este seio de Abraão não é um local literal, este local de tormento onde este rico estava, que não é um personagem específico, é uma representação que eu posso estar sendo representado ali de alguma maneira, você pode estar sendo representado ali de uma maneira, ou nós podemos estar sendo representados por aquele homem chamado ali de Lázaro, que apesar do pouco que teve neste mundo, foi suficiente para que neste pouco ele encontrasse com Deus. E tudo isso é perdido se a gente discutir apenas algo que a Bíblia já esclareceu. Não há recompensa na morte. Que Deus nos abençoe, que possamos se dedicar, né, sempre tempo para compreender a sua palavra. E no próximo vídeo estaremos dando continuidade a esta mesma palavra.